nós somos criados por um Deus que vai nos abençoar em tudo, né? Agora, quando a gente fala de guerra, de perdas, de doenças, isso eu não aceito. Mas o livro de Eclesiastes está falando: há tempo de matar e tempo de curar. Amém, queridos? Há tempo de plantar e tempo de arrancar. Então há tempo para todas as coisas. Por que eu tenho que passar por situações difíceis? Porque Deus tem um propósito em tudo. Nada é por acaso. Nada do que você tem passado foi por acaso. Nada do que você tem vivido foi por acaso. E quem tem já uma certa idade, né, quem adquire uma certa idade, você já passou por muitas lutas, você olha para trás e você fala: ah, agora eu sei por que eu passei por tudo aquilo, para hoje eu ter essa percepção da vida que eu não tinha. Não é verdade? Um pai e uma mãe, né, chega aquela fase que ele começa a ser chato com o filho, né? Por que o pai e a mãe é chato com o filho? Porque o pai e a mãe sabem para onde o filho está indo e não quer que ele sofra. Não é verdade? Eu já passei por isso, filho, então me ouve. Mas o filho não quer ouvir. Por que o filho não quer ouvir? Porque a Bíblia diz que tem um tempo para todas as coisas. Teve o seu tempo de passar pelo abismo, pelo sofrimento, pela dor. Vai ter o tempo do teu filho e você não pode fazer nada. Amém? O que nos cabe é orar a Deus, para que Deus nos ajude. Então é assim, a gente foi criado para quê? Para um Deus, e só me importa ser feliz. Eu tenho que ser feliz e pronto. Custe o que custar, eu tenho que ser feliz. Mas a vida não é assim, não é verdade? Tem dias, vai ter hora de rir, vai ter hora de chorar. Tem horas para tudo. Não é verdade, queridos? Então é só analisar a palavra e entender, né? O nosso mal, né, dona Cida? Nosso mal é que a gente ouve a palavra e não entende, né? Não compreende. A gente ouve: ah, que palavra bonita. Você está aqui agora, amanhã, segunda-feira, né? Em muitas pessoas de outras igrejas aí, você vai perguntar: foi bom o culto ontem? Foi. O que o pastor falou? Ah, não lembro. Em plena segunda-feira, né? Então a gente tem que não fazer parte do culto. Você não pode ser um número na igreja. Você tem que vir aqui e ser um membro ativo e falar assim: não, Deus está falando comigo hoje. Eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Amém, queridos? Porque esse é o poder da palavra. A palavra tem poder de transformar a nossa vida, né? Então veja que aqui Deus está deixando claro que é um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo determinado saiu daqui. Há um tempo determinado para todas as coisas, né? Quem determinou esse tempo? Foi eu? Não, foi Deus que determinou. Ele determinou: olha, vai ter tempo determinado para todas as coisas, né? E quem está sorrindo hoje, um dia vai chorar. Não é verdade? Quem está chorando hoje, um dia vai sorrir. E como é gostoso isso, né? Quem está preocupado hoje, um dia vai descansar. E como é gostoso quando a gente passa pelas fases, né? E olha para trás e fala: puxa, eu venci aquela. Nossa, lembra daquele tempo que a gente passava aquela fase difícil? Então, queridos, todo mundo passa por fases assim. Agora, os nossos problemas, se você prestar atenção, os nossos problemas sempre são maiores do que os problemas dos outros. É assim que funciona? A gente vê todo mundo com problema, mas quando o problema bate na nossa porta, aí é o pior. O nosso problema é pior do que o de todo mundo. Ah, Deus, o meu problema é muito pior. Mas o que a palavra de Deus está falando, né? É que há um tempo determinado para todas as coisas. Amém, queridos? E o que Deus está nos ensinando aqui é que eu e você, nós somos criados. Deus está querendo nos ensinar que nós fomos criados para suportar tudo que vier pela frente, em nome de Jesus. Amém? Então você pode ter certeza que todas as fases da vida, você tem suporte para passar por ela. Pode ter certeza absoluta, né? Porque eu fico pensando: a vida não é nossa, a vida não é minha. Eu não teria condição de escolher a minha vida. Deus me deu a vida de presente, é um presente de Deus a vida. Nós somos seres triunos, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou o quê? Eu sou corpo, alma
e espírito. Jesus veio ao mundo para mostrar, né, para nós que Deus é corpo, ele vem em carne, ele vem em corpo, para mostrar para nós que nós temos essa parte com Deus. Jesus era o mesmo, né, Deus que é hoje, falando, estando íntimo, estando junto com Deus, né, e ele também é espírito. E Jesus também, quando foi, enviou um representante para estar conosco, que é o Espírito Santo de Deus. Então, os três são um e um são três. Nós somos seres triunos. Se eu sou um ser triuno, o que acontece comigo? Quem sou eu? Eu sou esse corpo? Não, o corpo foi um presente de Deus. A Bíblia diz que o corpo do pó veio e para o pó voltará. O corpo vai desmanchar no pó. Amém? O Espírito é a parte de Deus em nós. Deus, ele colocou, quando ele formou o bonequinho lá no Éden, né, ele fez um boneco de barro, e aí ele assoprou nas narinas do boneco, ele assoprou o espírito dele, o sopro de vida. Amém, queridos? Então esse espírito que habita em nós, o Espírito Santo que nos conduz, que nos orienta, que nos mostra, é a nossa parte de Deus. É um pedacinho que Deus colocou em cada um de nós. Então o nosso corpo volta para o pó, o espírito é de Deus, volta para Deus. Quem nós somos? A alma. Nós somos isso aqui, a alma, a consciência. Amém, queridos? É isso que nós somos, é isso que nós temos que entender. Nós não somos donos desse corpo. Eu não posso destruir um templo que é do Espírito. Eu não posso matar. Eu não posso matar um corpo que não é meu, é de Deus. Amém? Essa belinha pode ser um anjo, né? Ah, que maravilha. Amém, igreja? Vocês estão recebendo aí em nome de Jesus? Deus é tão maravilhoso que Ele te deu esse corpo aí. Por isso que a gente não pode, de maneira alguma, blasfemar contra Deus. Cada vez que você fala mal do seu corpo, quer destruir teu corpo, você está destruindo algo que é de Deus. É o templo do Espírito. Amém? E aí eu pergunto, então se é assim, será que uma pessoa que comete suicídio, justificando de todas as maneiras, ela vai ser entendida por Deus? Deus vai entender? Se Ele te deu suporte para suportar tempos difíceis, será que Ele vai entender? Não é verdade? Então começa a entender. Deus, né, Ele nos deu essa condição, tudo tem seu tempo determinado, e Deus nos permite passar por situações. Por quê? Porque nós precisamos ser balanceados. Imagina um corpo que só cresce de um lado. Imagina se o lado direito é bom, o lado esquerdo é ruim. Aí eu sou dono do meu corpo, eu falo, não, eu só quero crescer o lado bom, o lado ruim não vai crescer. Eu vou ficar alguém torto, defeituoso. Não é verdade? Porque tem que haver simetria. O nosso corpo é assim, o nosso corpo é simétrico. A gente anda porque as pernas é uma igual a outra, os braços são iguais. E quando isso não acontece, a gente vê que a pessoa tem uma dificuldade enorme. Porque nós somos criados para sermos simétricos em tudo. Existe simetria. Amém, queridos? A gente não pode querer que cresça só um lado, só uma parte. Tudo vai crescer junto. Porque todo conjunto agrada a Deus. Amém? Então assim é a vida. Assim é a vida, né? A gente precisa entender que existe inverno e existe verão. Por que existe inverno e verão? Porque é necessário, né? É necessário. Existe dia e noite, existe tristeza, existe alegria, existe sonho, existe decepção, existe choro e existe riso. Amém, igreja? Todas essas fases fazem parte do crescimento de cada um. Nós estamos crescendo, estamos ganhando experiência de vida, porque nós estamos aprendendo a passar por situações adversas, não é? Quando eu vejo alguém sofrendo, desesperado, porque não conseguiu alguma coisa, eu falo, calma, eu já passei por isso um dia, né? E não morri. Então olhe para trás, né? Obrigado, Roli. Por mais difícil que a vida esteja, né? O padrão de vida está difícil, a gente vai no mercado, está tudo complicado, a gente tem que espremer de um lado, espremer de outro, está tudo difícil, mas, né, olha para trás e veja quantas crises a gente já passou, a gente já enfrentou, quantas vezes, né, a gente já pensou que não ia dar mais e deu.
Não é verdade? Você que está aqui hoje, quantas vezes você achou que você não ia suportar e você suportou? Você passou dessa e está numa melhor hoje em nome de Jesus. E se vier outra, você está pronto para passar de novo em nome de Jesus, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém, igreja? Deus não te fez para desistir, Deus não te fez para entregar os pontos, Deus não te fez para ser um perdedor, uma perdedora. Deus te fez para cumprir o que diz na Bíblia. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, né? Nova criatura é, as coisas velhas já se foram, eis que tudo se fez novo. Amém? A Bíblia diz que nós somos mais, não vencedores, nós somos mais do que vencedores naquele que nos fortalece. Amém? Então é só olhar para as dificuldades e falar: peraí, por que eu estou sofrendo? Então existe tudo, existe o tempo determinado para cada coisa, mas também existe a nossa teimosia, né? Qual era o tempo determinado por Deus para que Moisés pegasse o povo do Egito e chegasse na terra prometida? Qual era o tempo? 40 anos, pastor? Não, não era 40 anos. O tempo determinado era 4 anos. Em 4 anos o povo estaria na terra prometida, andando pelo deserto, seguindo a orientação de Deus. Mas eu e você somos como aquele povo, teimosos. Sabe, a gente discute com Deus, a gente quer fazer do nosso jeito. E esse povo começou a fazer do seu jeito, começou a murmurar. E aí então Deus agrega tempo de 4 anos. Então eles passaram 40 anos no deserto. Está entendendo? Eu não sei qual é a tua percepção das coisas que acontecem, mas se você está passando por um momento difícil, entenda uma coisa: nada é por acaso, tudo tem o propósito de Deus, tudo, tudo tem o propósito de Deus. Amém, igreja? E se tem um propósito de Deus e você está no deserto hoje, então seja esperto, seja esperta. Fala: Deus, espera aí, eu já sei que tem um tempo determinado para cada coisa, e eu estou no tempo amargo, mas eu também sei que se eu te ouvir, te obedecer, eu vou antecipar esse tempo, e ele vai acabar rápido, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Então cabe a nós entendermos a lição. É uma lição, você está numa escola e Deus está te dando uma lição. Ele está te preparando, porque no céu não vai ter derrotado. Amém? Quem quer morar no céu aqui? Eu quero. Aleluia. No céu não vai ter perdedor, no céu não vai ter chororô, não vai ter murmurador, no céu vai ter mais do que vencedores. Amém, queridos? E é isso, eu estou em guerra, você está em guerra, mas o nosso general é Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Então a gente tem que entender, o amor de Deus é tão grande, queridos, é tão grande. Tem gente que acha que é uma experiência de laboratório, né? A Deus não tinha que fazer, jogou você na terra para ficar se divertindo com a tua desgraça. Não, nós somos especiais para Deus, especiais, a tal ponto que Ele enviou o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Sabe o valor que nós temos para Deus? Que é um valor imensurável. Ele pegou a única coisa, o seu bem mais precioso, o seu filho perfeito, e falou: filho, eu vou precisar do teu sangue para justificar aqueles que se perderam. Eu não quero perder todo aquele povo. Amém? Então você vê isso. Mas tem gente que acha que nós somos como experiência de laboratório, sabe? Tem gente que acha que Deus nos coloca na terra para ver o que vai dar. Mas Deus sabe exatamente o potencial que cada um tem. Amém? Quando a Bíblia diz que Deus não vai te dar uma prova maior do que você possa suportar, é porque é verdade. Se você está passando por tal problema, e você está achando que o seu problema é o mais difícil de todos, alegre-se no Senhor, porque a Bíblia diz: em tudo dai graças. Senhor, muito obrigado. O Senhor podia ter me dado um probleminha, mas o Senhor viu a minha capacidade, o Senhor me deu um problemão. Aleluia. Glória a Deus. Quem está cheio de capacidade aqui, diga aleluia. Glória a Deus. Que prova é essa, Senhor? É porque Deus sabe o potencial que você tem, querido. Amém? Se fosse para você desistir, se matar, parar, Deus não te daria essa prova. E se Deus permitiu, há tempo determinado para todas as coisas. É porque quando você sair dessa, você vai viver coisas que você não imagina. Em nome de Jesus. Amém?
Por quê? Porque Deus confiou em você e ficou feliz com a tua persistência. Aleluia. Aleluia. Eu imagino como mais ou menos como um cabo de guerra, né? Cabo de guerra, a gente pega os mais fortes e coloca na frente, né? Não é? E os mais fraquinhos ficam atrás. E quando o mais forte solta a corda, pronto, todo mundo perdeu. E é isso que Deus espera de mim e de você, que nós não soltemos a corda. Você tem que olhar para cada situação que vier e falar: Deus, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Está difícil, Senhor, está difícil, mas eu não desisto, porque eu sei em quem tenho crido. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Você tem que entender que nós estamos vivendo fases, todas as fases já foram calculadas por Deus. E há um limite para cada fase. Há um limite para cada fase. A minha obrigação e a tua obrigação é não desistir, é permanecer, porque no final de cada fase você verá a glória do Senhor. Amém? Senhor, eu estou passando por fase, mas eu não vou desistir. Nenhum limite vai ser maior do que a tua capacidade de suportar. Nenhum limite vai ser maior do que você. É só você se lembrar dos milagres. Vamos nos lembrar dos milagres, né? Porque eu vejo lá em João capítulo 5, verso 5. Eu vejo, não precisa abrir a Bíblia não, né? Mas ali tinha um homem que estava, sabe quanto tempo? 38 anos, ele se achava enfermo. Amém? 38 anos, olha lá. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. João 5,5. Continua aí para mim ler aqui. E Jesus, vendo este homem deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou desce outro antes de mim. Para refrescar a tua memória, né? Aqui trata-se daquele aleijado que estava à beira do tanque de Betesda, né? E ele estava lá esperando um dia, porque o anjo vinha de tempos em tempos, agitava a água, e qualquer um que entrava naquele tanque, seja qual for a doença, a enfermidade, saia de lá curado. Mas era um só de cada vez. Era só o primeiro que entrasse na água. E ele era aleijado. Ele ficava deitado numa cama. Ele chegou a ficar até na beiradinha do tanque, assim, na beiradinha do tanque, era só ele virar para dentro. Mas devido à necessidade dele, ele não conseguia ser mais rápido. Sempre tinha um que era mais rápido que ele. E eu fico imaginando esse homem. Quem está passando por uma prova aqui bem difícil? Quem está passando? Quem está passando por uma prova bem difícil aqui há mais de um ano? Há mais de um ano. Há mais de 2 anos. Há mais de 3 anos. Há mais de 4 anos. Há mais de 5. Glória a Deus. Então, tem gente aqui que está mais ou menos igual a esse cara aqui, ó. Esse cara não ficou 5 anos na prova esperando. Ele ficou, sabe quanto tempo? 38 anos. Amém? Agora pensa comigo. Pensa comigo. Se é um tempo determinado para todas as coisas, por que esse homem ficou 38 anos na beira do tanque? Porque tem horas na nossa vida, queridos, que a gente precisa vencer pela fé. Tem horas na nossa vida que tudo vai dizer não, mas você tem que lembrar da palavra, falar: não, há um tempo para todas as coisas. Deus está comigo, Deus existe, Deus é Deus. E isso vai te fazer permanecer. Depois de 38 anos, Jesus passa por lá e ele fala: Senhor, olha, eu não consigo, cada vez que eu vou me jogar, chega alguém primeiro. E Jesus olha para ele e fala assim: homem, levanta, toma tua cama e anda. Amém? Esse homem podia ter desistido antes, né? Ele podia ter no 10º ano: já estou 10 anos aqui, quer saber? Dá uma arma aí, eu vou dar um tiro na minha cabeça, chega, não tem Deus, não tem nada. Mas ele ficou lá 38 anos, esperando no Senhor. Amém, queridos? Então, entenda uma coisa: o nosso limite está nas mãos de Deus. Qual é o teu limite? Qual é o teu limite? Né? Quando você pensa que não vai dar mais, existe um Deus que
pode fazer toda a diferença. Amém, queridos? Eu vivi um sonho nos meus 30 anos de casamento, que eu fiquei 5 anos esperando e falava assim, não vai dar, puxa, não dá. Cada vez que se aproximava do sonho, acontecia alguma coisa e não dava. Passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos, passou 4 anos, passou 5 anos. Aí um dia eu conversei com Deus, eu estava na igreja assim, tinha oração, né? A gente fazia oração, de segunda-feira, e eu falei assim, Deus, o Senhor é Deus. A minha vida está nas tuas mãos, mas o Senhor também sabe que eu tenho lutado, eu quero realizar esse sonho. Eu preciso realizar esse sonho, mas já se passaram 5 anos, e eu não consigo. E esse ano aqui, Deus, que eu achei que eu ia conseguir, está mais difícil do que nunca. Esse ano aqui, Deus, eu estou desistindo, ó, eu não consigo mais. Se o Senhor não fizer um milagre, eu não vou conseguir mais. Mas era importante que fosse esse ano, Deus, porque é o 5º ano da minha espera. Estou esperando já 5 anos, né? Mas amém, o Senhor é Deus. Queridos, depois daquele dia, na mesma semana as coisas começaram a revirar. E começou a dar certo, e deu certo passagem, e deu certo não sei o que, e deu certo, e tudo começou a dar certo, deu certo. Quando eu fui ver, aquilo que era impossível foi realizado, aconteceu, porque Deus chegou no meu limite. Amém? Você que está à espera de Deus aí, você que está no limite, levanta sua mão para os céus aí e fala assim comigo: Senhor, eu estou aqui nessa manhã recebendo a palavra. Eu levanto a minha mão porque eu creio que Tu estás aqui. Senhor, eu ouvi o que o pastor falou. Ele tinha um sonho, ele tinha uma necessidade, mas eu também tenho. E com a mão levantada, eu declaro que o meu limite está chegando, mas eu sei que o Senhor é o dono do meu limite. E eu coloco o meu limite agora nas Tuas mãos. E eu creio que eu viverei a Tua vontade. Quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém, querido? Então esse homem suportou. Quantos anos, pastor? 38 anos ele suportou. 38 anos. Mas depois ele se levantou. Amém? Em Lucas 8:43 conta a história também de uma mulher, olha, que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Então veja que aqui é uma mulher que tinha um problema sério, ela tinha um fluxo de sangue, né? Mulheres entendem isso, né? Imagina uma mulher já anêmica, uma mulher cansada, uma mulher sem disposição, uma mulher sofrendo, padecendo durante 12 anos. 12 anos. Essa mulher tentou de tudo. Porque não adianta, você quer, o teu limite te fala assim, faz alguma coisa. Você quer fazer alguma coisa, você quer sair dessa situação. Essa mulher tentou de tudo, ela gastou tudo que ela tinha com todos os médicos, os melhores médicos, ela foi para todo lugar, atrás de cura e nada resolveu o seu problema. Amém? Mas ela ficou sabendo que Jesus estava passando. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E a Bíblia diz que, sabendo da passagem de Jesus, ela olhou para ela e falou assim: meu Deus, eu estou miseravelmente necessitado de um milagre. Eu preciso de um milagre. Eu já corri atrás dos médicos, eu já gastei tudo que eu tinha, eu já fiz tudo que eu podia, porque a parte humana é necessária no processo, né? Mas agora, Deus, eu não tenho outro recurso. Eu não sei como, mas eu tenho que tocar nas orlas da Tua veste. Eu tenho que tocar e ser curada. Isso é uma curiosidade que eu aprendi também desde cedo, né? Jesus, ele te pergunta. Ele perguntou para essa mulher, né? Não, para essa mulher não perguntou. Ele perguntava para um cego. Vinha um cego e falava: o que você quer que eu te faça?
Ah, Senhor, eu quero ver. Então Jesus sabia que ele era cego, mas ele pergunta: o que você quer? Você tem que profetizar, você tem que declarar sobre a tua vida. Amém? Essa mulher, ela falava com ela mesma, ela falava: se eu só tocar nas orlas da veste dele, eu vou ser curada. Eu vou ser curada. Amém, queridos? Tanto que quando ela chega no meio daquela multidão, eu não sei como você imagina isso, mas eu imagino uma mulher magrinha, fraquinha, anêmica, sem disposição nenhuma, e Jesus andando era como se fosse um artista. Então onde ele estava, os 12 discípulos em volta dele, a multidão apertando Jesus, apertando, querendo tocar nele, querendo falar com ele, sabe? E eu imagino essa mulher, para ela chegar até Jesus. Então eu vejo que ela teve uma determinação fora do normal. Fora do normal. Porque não era fácil chegar e tocar em Jesus. E essa mulher, ela tinha com ela, dentro dela, ela falava: não, eu tenho que tocar nele. Eu tenho que tocar nele, eu tenho que tocar nele. E se eu tocar nele, eu vou ser curada. E ela enfrenta essa multidão, ela vai abrindo caminho. Não sei se ela passa por baixo das pernas, se ela empurra, se ela é empurrada, se ela é amassada. Eu não sei como, mas ela consegue chegar. Ela fura o bloqueio dos discípulos e se lança. Eu imagino que ela não estava tão pertinho para fazer assim. Jesus estava longe, então ela teve que dar um pulo. Ela se lança e toca. Diz a Bíblia que ela toca na orla. A orla é a barrinha das vestes de Cristo. E quando ela toca no seu limite, ela toca na orla da barra das vestes de Jesus, Jesus para. Aleluia. Oh, glória. Jesus para. E ele olha para os discípulos e ele fala: quem me tocou? Sabe, isso é muito forte, gente. Porque os discípulos olham para Jesus e falam: mestre, como assim quem te tocou? Está todo mundo te apertando, todo mundo está tocando em você. E aí Jesus olha e fala: mas alguém aqui me tocou e de mim arrancou virtude. Aleluia. Aleluia. Ó, e disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Amém? Quanto tempo você está passando por uma luta, por uma tribulação, por uma fase difícil? Você está passando por uma fase difícil? Então você tem uma receita que Deus está te mostrando. Olha, aquela mulher estava numa fase tão difícil quanto a tua, mas ela teve coragem para tocar na orla das minhas vestes. Amém? Eu quero te dizer que nada da Bíblia é mentira. Tudo que tem na Bíblia, tudo é verdade. Jesus falou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu quero te dizer que nessa manhã, antes de você chegar, Jesus já estava aqui. Eu quero te dizer que se Ele está aqui é porque Ele quer, Ele tem poder para transformar a tua história. Se você está no seu limite hoje, você tem duas opções: ou você entrega tudo e se mata, ou você crê no Todo-Poderoso e toca nas orlas da veste do Senhor nessa manhã. Ele é poderoso. Ele pode te curar, Ele pode te levantar, Ele pode te reanimar, Ele pode reacender a chama no teu coração e te mostrar que a vida que Ele tem para você é boa, perfeita e agradável. Sabe, a nossa maior arma é contra Deus, é a gente ficar 24 horas por dia falando: eu não posso, eu não consigo, eu não posso, eu não consigo, eu não vou conseguir, eu não posso, eu não consigo, eu não vou conseguir. Sabe, você quer anular o poder de Deus, você começa a falar assim. Sabe, anula, simplesmente anula. Porque Jesus chega para o cego e fala: o que você quer que eu te faça? Eu quero enxergar. Você crê que eu posso fazer isso? Creio, então seja feito conforme a tua fé. Amém? A mulher do fluxo de sangue, ela tinha com ela: não, se eu tocar na orla das vestes dele, eu vou ser curada. E Jesus fala que quando ela toca, ela arranca a virtude para ser curada. Então vamos parar de murmurar. 1 Coríntios 10:10 fala. 1 Coríntios 10:10. Tem corintiano aqui? Tem? Então você não vai esquecer nunca mais, ó. Quem é corintiano aqui? Seja bem-vindo, né? Não tem problema. Ó,
Sou palmeirense, a Cida é São Paulina, mas nós estamos tudo aqui no nome do Senhor, amém? Ó, estou falando porque corintiano não vai esquecer isso nunca mais, ó. 1 aos Coríntios 10, 10. Ó, aqui, ó. E não murmureis, como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. O que é perecer? O que é perecer? É morrer. É morrer. Morreram pelo destruidor. Destruidor, imagina, não é um torturador. Torturador vai te torturar. Esse demônio aqui chama destruidor, ele mata. E uma pessoa que murmura, ela está dando a vida dela nas mãos de um destruidor. Uma pessoa que murmura, cada dia que passa ela está pior. Por que está pior? Porque ela está dando liberdade para esse destruidor destruir a vida dela, matar a fé dela, matar a proximidade que ela tinha com Deus. Não é morte física. Começa com a morte espiritual, depois vem a morte física. Amém, queridos? Então, vamos parar com isso, vamos ajudar Deus, né? Pastor está louco, eu já vi pastor falando que vai ajudar Deus. Não, não é assim que eu estou falando. Facilita as coisas, vamos facilitar para Deus. Vamos parar de murmurar e vamos começar a abençoar a nossa vida. Sabe, olha no espelho e fala: pastor, Deus, muito obrigado. Muito obrigado pelo meu corpo, muito obrigado pela minha luta. Eu tenho uma luta, mas eu sei que o Senhor é maior do que a minha luta. Sabe, olha no espelho e sorria aí, e ame aquilo que Deus te deu, esse corpo que Deus te deu. Amém? Começa a profetizar na tua vida. Não, eu vou em nome de Jesus, eu vou ser aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Em nome de Jesus eu já venci todos os obstáculos, Deus. Em nome de Jesus eu te dou graça, porque eu sei que não tem vitória sem luta. Aí você começa a profetizar na tua vida. E quando você começa a profetizar, você está abreviando o tempo do sofrimento. Amém? Você está abreviando. Você ia ficar 40 anos no deserto, você vai ficar só 4. Você vai ficar 4 dias, você vai ficar 4 semanas, eu não sei. Mas você vai abreviar, porque Deus está vendo a tua resposta ao exercício que Ele propôs. Amém, queridos? Olha o texto 10 do que nós lemos hoje, Eclesiastes 3, 10. Dá uma olhada. Então ele fala tudo isso. Olha, ele fala, olha, eu vou ler de novo e vou depois focar aqui no versículo 10, ó. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de rir e há tempo de prantear. Há tempo de dançar e há tempo de espalhar pedras. E tempo de ajuntar. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Aí no versículo 9, põe no 9 para mim, 9. Aí vem uma pergunta. Olha, que proveito tem o trabalhador naquilo que trabalha? Então imagina que Deus está conversando com o escritor aqui de Eclesiastes. Amém? Deus está conversando com ele, olha, escreve que tem um tempo para cada coisa. Aí o escritor pega e fala: Deus, mas se for assim, que proveito tem o trabalhador naquilo que ele trabalha? Para que então a gente tem que trabalhar e tem que fazer um monte de coisa, se é um tempo determinado para cada coisa? Vocês estão pegando aí? Amém? Olha o versículo 10. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens. Então ele está vendo que tudo que a gente faz é uma bênção de Deus. O trabalho que você tem foi uma provisão de Deus, foi uma bênção de Deus. Cada um tem uma área, cada um faz uma coisa. Amém, queridos? Então eu tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, vírgula, para com ele os exercitar. Amém? Então o que o versículo 10 está falando é que Deus ele está nos exercitando. Exercitar é fortalecer, não é?
Quando você entra numa academia, você vai exercitar o seu corpo. O que é exercitar o corpo? É fortalecer os músculos. Não é, Maiara? É isso aí, a Maiara personal ali já deu um joinha, né? Quando a gente vai exercitar, a gente fica todo dolorido, né? Ai, fica todo dolorido. Mas é falta de prática, porque se você continua exercitando, a dor vai embora. Amém? E é isso que Deus está falando, olha. Ele está usando os tempos determinados para cada coisa na face da terra. Ele está usando esse tempo na tua vida, essa situação que você está enfrentando, tudo isso, Deus está usando para exercitar você. Amém? Porque o que importa é que você cresça a cada desafio. Amém, queridos? Até que nós possamos chegar à estatura de Cristo. Não adianta nada a gente falar bonito e pregar bonito e fazer um monte de coisa se nós não tivermos o caráter de Cristo, sabe, a estatura de Cristo. E qual é a estatura de Cristo? É ser o menor entre os homens. Amém? Qual é a estatura de Cristo? É amar aqueles que estavam pregando Ele na cruz. Amém? Tiago 1:3. Diz assim, olha, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Então nós estamos numa fé em Deus, passando por prova, mas a cada prova que você vence, você está adquirindo mais paciência. Amém? Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. 1 Pedro 1:7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e mesmo assim é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Amém, igreja? Glória a Deus. Então nós estamos passando por fases que são tempos determinados por Deus, mas nesse tempo determinado por Deus, nós temos que mostrar para Ele que nós estamos assimilando, recebendo, aprendendo e crescendo. Amém? E cada vez que você passa por uma fase, você olha para trás e fala, meu Deus, até aqui o Senhor nos ajudou. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O problema maior, e eu já vou finalizar já, mas o problema maior de tudo isso é que nós, sem perceber, nós nos afastamos de Deus. Sem perceber, né? A gente usa, né, a crise como justificativa e como argumentos para a gente não ter tempo mais para Deus. Esse que é o problema, né? É uma série de compromissos, é uma série de distrações, aí junto o compromisso com a distração, aí você trabalha tanto que você fala, não, eu tenho direito a relaxar um pouquinho, né? Aí a gente começa a distrair. Nem tudo é pecado, gente, não precisa ser pecado, mas são coisas que estão roubando a tua proximidade de Deus. Não é verdade? Pensa bem, quanto tempo que a gente tem dedicado a Deus? E quanto tempo a gente tem dedicado aos nossos afazeres? Não é? A gente consegue fazer tudo, mas para Deus a gente sempre tem uma desculpinha, né? Ah, hoje não dá, hoje eu estou cansado. Ah, hoje eu tenho um compromisso. Hoje... E isso, sem perceber, começa a nos afastar de Deus. O excesso de compromissos desse século, né? É muita coisa, é muito compromisso, é muita amizade, é muito relacionamento, é muita distração, é muita coisa. E tudo isso, sem perceber, está afastando os homens de Deus. A Bíblia não mente, a Bíblia fala que no final dos tempos, pouquinho antes da volta de Jesus, pelo aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas esse amor começa a esfriar em relação a Deus e depois em relação aos homens. A pessoa começa a perder, sem perceber, começa a perder aquele temor, aquela vontade, aquela paixão, porque acha que está muito ocupado. Ah, estou muito ocupado, pastor, né? Ainda mais agora, eu fico muito preocupado com esse negócio de culto online, porque isso favorece, né, para que as pessoas falem, para que eu vou na igreja, eu posso ficar aqui. E não percebe que com o tempo a gente vai criando um espaço, uma distância de Deus.
Amém? Mas para passar por algumas situações a gente tem que estar firme. Se não estiver firme com Deus, a gente não consegue resistir, né? Então, para que ninguém fala assim, ah, mas Deus me conhece, Deus está desmascarando todo mundo aqui hoje, amém? Eu quero te lembrar que Deus nunca chamou uma pessoa desocupada. Ele nunca usou um desocupado na vida, nunca, né? Gideão foi chamado quando ele estava no lagar malhando trigo. Ele estava trabalhando pra caramba, porque lagar é um negócio que pisa a uva, né? Não é negócio de esconder trigo, de bater trigo. Mas os midianitas, os filisteus, eles vinham de tempos em tempos e roubavam tudo, saqueavam tudo que eles tinham. E Gideão então pega e fala assim, ah, eu vou ter que esconder isso daqui. Onde que eu vou esconder? Num lugar que eles não vão procurar, né? Eu vou esconder o trigo num lugar onde a gente amassa uva. Mas não tem uva, ninguém vai procurar. Então ele imaginava jogar o trigo lá dentro e jogar um pano por cima e proteger o trigo. E ele estava trabalhando muito para proteger os bens da sua família. E foi ali que Deus chamou Gideão. Amém? Gideão, vem aqui que você vai libertar o povo. Ele já usou de argumento forte, né? Senhor, eu sou o menorzinho da minha casa, eu sou uma criança, eu sou o que precisa sustentar a família, eu não tenho tempo, quem sou eu? E aí Deus olha para ele mais uma vez e fala assim, vai nesta sua força, Gideão, porque eu sou contigo. Amém? Os discípulos foram chamados quando eles estavam descansando? Não, eles estavam voltando da pescaria lá, recolhendo a rede, trabalhando, e Jesus passa e fala, ei, você vem comigo. E a história que eu conheço é de discípulos que largaram tudo lá e foram seguir Jesus. Então, queridos, a gente não tem que aproveitar de alguns argumentos para dar uma desculpa, né? Para falar assim, olha, eu não estou indo, mas Deus está vendo. Eu não estou fazendo a obra, mas Deus está vendo. Esse que é o problema, Deus está vendo. Esse é o problema. Amém? Falar para o pastor, olha, eu não vou fazer tal coisa porque tal coisa. Tudo bem, o pastor entende. Só que você não pode esquecer que Deus está vendo. Deus está vendo. E esse que é o problema. Amém, queridos? É o que eu tenho falado. No começo da pandemia eu falei, olha, se você é de risco, não vá na igreja. Não vá. Vai ficar na sua casa. Mas depois eu sou de risco. Eu tenho 54 anos e sou hipertenso. Tomo remédio de pressão todo dia. Por falar nisso, eu não tomei hoje. Esqueci. Amém? Só que eu vou no mercado, eu vou na açougue, eu vou na farmácia, eu vou no posto, eu vou trabalhar, eu vou vender. Aí Deus começou a falar com meu filho, mas você pode tudo e não pode, né? Está falando para o povo que não pode ir? Assim como eu tenho que sair para me virar, eu sei que tem gente que também tem que sair. Aí a gente vai em todo lugar, vai passear, vai no mercado, vai no açougue, vai na farmácia, vai no banco, vai na lotérica, vai no posto. Ah, mas no culto eu não vou porque eu sou de risco. Então, a gente não pode, queridos, usar argumentos para tentar justificar uma falha nossa. Amém? Porque Deus está vendo tudo. E todas as fases são tempos determinados por Deus. Amém? Em todas elas, Deus está te treinando. Você está te treinando, Ele está olhando você. Ele está vendo a sua resposta em relação a tudo aquilo que vem. Amém? Amém? Precisamos aprender que Deus está nos treinando. Para quê, pastor? Para suportarmos. Ele está nos treinando para suportarmos tudo que a vida trouxer, sendo fortalecidos a cada dia, a cada manhã. Amém? Eu sou fortalecido. Hoje eu suporto coisas que antigamente eu não suportava. E você pode olhar para trás que você vai falar, puxa, é verdade, pastor. Hoje eu suporto coisas que eu não suportava. Não é verdade? Teve um tempo que eu era chamado do rei das patadas, né? Quando as minhas filhas eram novinhas, e aí os meninos iam tudo lá em casa, lá, vim te ver, que veio me ver, rapaz. Você veio ver minhas filhas. E eu dava patada, eu dava no meio. Só que com o tempo, o Senhor começou a me ensinar, amém, queridos, que a gente tem que ser paciente com algumas situações. Não é verdade? Hoje eu não sou mais o rei das patadas. Hoje eu suporto coisas que eu não suportava antes. Antes, se alguém me fechava no trânsito, eu buzinava, xingava, ia atrás e queria brigar. Hoje eu não ligo mais, porque eu sei que tem um juiz sobre a minha vida. Esse juiz é o Todo-Poderoso, é o Senhor, e nada escapa aos olhos dele. Amém? Glória a Deus.
Então vamos suportar, vamos passar por cada fase com méritos, né? Deixa Deus olhar para você e falar assim: filho, parabéns, você passou de ano. Agora vai vir uma lição um pouco mais difícil, mas você tem capacidade de suportar. Amém? E vai ser assim até que Jesus venha. Mas eu tenho uma boa notícia para você: Ele já está voltando. Amém, querido? Jesus está às portas, né? E eu tenho que estar preparado. Você tem que estar preparado. Amém? Não cabe ao pastor pegar na mão de cada um e falar: não, vem cá, não vou largar você, porque Deus deixou o livre-arbítrio, né? Mas cabe ao pastor advertir que Jesus está voltando, e cada dia que passa, né, tudo vai cooperar para que o seu amor esfrie. Tudo. Sabe, o inimigo, ele vai usar de argumentos, de artifícios, ele vai fazer de tudo para você esfriar em relação a Deus. Mas não deixe isso acontecer. Amém? Não deixa. Não espera ter vontade para vir à igreja. Não espera ter vontade para fazer a obra. Não espera ter vontade para se envolver com Deus, para ler a Bíblia. Amém, queridos? Não espera não. Fala: Deus, eu não posso. É como se você tivesse que tomar um remédio, né? Eu não tenho vontade de tomar remédio. Hoje eu esqueci de tomar meu remédio, mas eu preciso tomar. Eu vou tomar quando chegar em casa. Então é assim que a gente tem que fazer. É falar: Deus, eu não sei o que deu em mim, eu não estou com vontade de ler a Bíblia, mas eu vou ler mesmo assim, porque eu sei que o Senhor está me olhando, está me vendo. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar? Quem precisa ser renovado aqui? Amém? Eu também preciso, né? Então nós vamos orar nessa manhã para que Deus venha nos renovar. Senhor, me renova o meu amor, renova a minha paixão, renova, Senhor, a minha esperança, porque eu sei que quando eu responder a Ti, Pai, o meu deserto vai ficar menor. Amém? Eu vou passar muito mais rápido pelo deserto e vou viver a promessa do Senhor. Aleluia.